Olá, Teresópolis. A partir de agora você confere o boletim direto da redação aqui da Diário TV, do Jornal Diário de Teresópolis, levando sempre a você a atualização de tudo que acontece em Teresópolis e região. E a gente começa falando sobre um fato que ocorreu na noite da última quarta-feira, de quarta para quinta-feira, na madrugada, uma invasão de uma loja na Duque de Caxias, que foi frustrada, né? Acabou sendo frustrada pela polícia. O pessoal do setor de P2 da Polícia Militar conseguiu prender 2 homens que invadiram uma loja na Duque de Caxias. Eles que estariam para praticar furtos nessa loja, conseguiram arrombar a loja, entraram, mas a polícia chegou a tempo de prendê-los. Um bom trabalho aí do setor de P2 da Polícia Militar, que levou esses homens, então, para a 110ª Delegacia para responder pela acusação da invasão e a tentativa de realização dos furtos no interior da loja na Duque de Caxias. E o curioso nessa história é que são 2 homens colombianos. E os dois suspeitos, os 2 acusados, aliás, de invadirem a loja, têm origem na Colômbia e estão aqui em Teresópolis para praticar crimes, né? Esse é o tipo de turismo que a gente dispensa, né? Pode ficar para lá, para a Colômbia mesmo, não precisa vir não. Vim para cá para cometer crime, a gente já tem problema suficiente com os bandidos daqui para importar esse tipo de situação, né? Então tá aí, os 2 presos ficaram presos na 110ª DP. Agora a gente fala sobre uma situação também preocupante em Teresópolis, que é o descaso tanto da população quanto do poder público, com uma situação que pode piorar muito e, numa época de chuvas, causar muitos problemas. É até uma tragédia anunciada, se a gente pode dizer assim, se continuar dessa forma, se não tomarem providências para continuar. Fica lá na Vila Muqui, na estrada lá das Antenas, você pode ver o flagra feito lá nesse local, na Vila Muqui, de despejo de entulho e lixo, muito entulho aí nesse local aí da Vila Muqui, a estrada de Antenas da TV, um barranco que fica para cima do Jardim da Europa. O pessoal vai jogando entulho lá, nesse caminho, que é onde também é o caminho de água, né? A água vai passando por ali, que é a água que vai para o Jardim Europa, acaba batendo ali no entulho e desce nesse sentido. Então, pode gerar um acúmulo de água muito grande aí nessa época de chuvas, vai ficar represando e causar um problema muito sério. Imagina isso tudo aí descendo para cima das casas que ficam lá mais abaixo e também acumulando água, enfim. É um problema que tanto quem joga precisa ser responsabilizado para parar de fazer esse tipo de coisa, né? Jogar entulho nesse local, e também a prefeitura, o serviço aí de fiscalização precisa estar atento para evitar. A gente vê aí que é um local onde passa água, né? A gente tem nascente de água e é muito prejudicial essa situação, e é preciso ali na Vila Muqui que se tomem providências urgentes. Muito perigosa essa situação flagrada aí nesta quinta-feira. E agora, a gente tem essas imagens que foram feitas, né, pelo Marcelo Medeiros. Ele agora volta também para falar, além dele fazer essas imagens, também trouxe para a gente uma situação que é de alerta aí para vocês que precisam do serviço do Detran. O Detran tinha retomado as atividades aqui em Teresópolis para alguns serviços, né? Só que esse posto de vistoria do Detran foi fechado novamente. E o Marcelo Medeiros vai trazer agora as informações sobre essa situação. Após a confirmação de 2 casos do novo coronavírus aqui no posto de vistoria do Detran em Teresópolis, a unidade foi fechada nesta quarta-feira e ficará assim pelo período de 7 dias, até que outros funcionários passem por esse período de quarentena, de observação, e seja feita a sanitização desse local. Em nota, o Detran lembra que as pessoas que estavam com vistoria e outros serviços marcados aqui para o posto da Prata desta quarta-feira até o próximo dia 25 serão avisadas de novas datas. O Detran lembra ainda que, em relação às vistorias, aquele calendário tradicional de vistoria de acordo com o final da placa, ele foi alterado, foi postergado justamente por conta da pandemia da Covid-19. Ainda sobre o Detran em Teresópolis, quem precisa
tirar segunda via de documento ou fazer alguma alteração, renovação lá no posto de identificação, a notícia é ruim. A unidade está fechada, a unidade do Shopping Teresópolis, e não há sequer previsão para a reabertura. No caso dessa unidade de identificação civil, a pessoa que precisar urgentemente desse serviço deve procurar a unidade de Guapimirim ou Petrópolis, que são as mais próximas abertas até o momento. Ainda assim, é necessário fazer uma ligação antecipadamente para saber de vagas, da possibilidade de vagas para atendimento nesses locais. Com informações da redação do jornal O Diário para Diário TV, Marcelo Medeiros. Obrigado, Marcelo, então, pelas informações. Então, está aí, depois do Detran fechado, mais uma consequência da Covid-19 aqui em Teresópolis. E nesta quinta-feira foi votado o impeachment, o prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. E a decisão foi unânime. Por unanimidade, 24 votos a 0, foi aprovado o prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Ele que você vê aí nessas imagens de arquivo ao lado do prefeito Vinícius Clausen, porque são do mesmo partido e os dois estiveram juntos aí nessa ocasião que foi quando completou um ano de governo do Vinícius Clausen. O Witzel fez questão de vir aqui para acompanhar essa comemoração do ano do prefeito Vinícius Clausen na frente do governo. E o Wilson Witzel agora vai passar por esse processo dele, vai passar por outra votação que é na quarta-feira, onde é necessário que 47 dos 70 deputados, ou seja, 2/3 da Alerj, para que o processo siga adiante para o julgamento misto. Então, sendo aprovado também em plenário o processo de impeachment, vai seguir para um julgamento misto com 5 desembargadores do TJ e 5 deputados estaduais para avaliar se ele vai sofrer mesmo um processo de impeachment, vai ser afastado permanentemente do cargo ou não a partir desse julgamento. Esses são os próximos passos a partir de hoje, já que foi unanimidade, prossegue mais uma etapa, então, a seguinte é essa votação em plenário e depois disso, sendo aprovado mais uma vez o julgamento, enfim, para saber se ele perde o cargo de vez ou não, de acordo com o julgamento, com 5 desembargadores e 5 deputados. Agora, uma notícia importante para Teresópolis, que Teresópolis tem um setor turístico muito pujante, é uma das indústrias fortes de Teresópolis, que é o turismo. A gente sempre leva a vocês informações do trabalho das entidades que levam adiante essa ideia de fortalecer o turismo aqui em Teresópolis. O Convention e Vistas Bureau de Teresópolis é muito forte, muito participativo, muito ativo em alavancar as ideias que promovem o turismo em Teresópolis. E uma notícia importante que vem do governo federal e que possivelmente as empresas daqui também poderão se adequar para receber uma ajuda, esse auxílio, é que o governo federal está lançando uma linha de crédito muito importante para auxiliar empresas que trabalham no turismo no Brasil inteiro. Vamos ver na matéria que o próprio governo federal fez através da TV Brasil. O turismo brasileiro representa em torno de 8% do Produto Interno Bruto, PIB, e emprega mais de 6,7 milhões de pessoas. O setor foi um dos mais impactados pela pandemia do coronavírus. Rosângela é dona de uma pousada em Pirenópolis, que após ficar fechada por 5 meses, retomou as atividades com a capacidade limitada e com todas as recomendações para garantir a segurança dos hóspedes. Atualmente aqui nós estamos desde o tapete sanitizante até o distanciamento, o álcool em gel em todas as áreas. Nós também estamos paramentando todos os nossos funcionários, testando inclusive esses funcionários. Para que mais empresários como Rosângela possam retomar as atividades, minimizar as perdas e contribuir para a retomada do crescimento do turismo brasileiro, o governo federal liberou uma linha de crédito de 5 bilhões de reais. Dos 5 bilhões autorizados, foram empenhados até o mês de julho cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais em mais de 1.300 operações contratadas, sendo 97% de micro e pequenas empresas. Temos a expectativa que dentro desse prazo, com a conversão em lei,
conseguiremos atender todo o mercado e escoar a totalidade dos 5 bilhões de reais para todos aqueles que precisam. Para contribuir ainda mais com a retomada do turismo brasileiro, o Sebrae tem dado consultoria técnica aos empresários. Além disso, preparou um guia completo com dicas e orientações práticas para o setor. Os empresários vão encontrar conteúdos, vídeos, e-books, peças que eles podem utilizar no seu estabelecimento para comunicar essa implementação desses protocolos, tudo isso disponível lá no nosso site. Está aí, muito importante retomar o processo turístico do Brasil inteiro, que esse período parado, mas infelizmente ainda estamos na pandemia, não dá nem para pensar já em retomar de forma total, porque a pandemia está aí, continua alto o número de mortes no Brasil, está entre aí na faixa dos 800 óbitos por dia, infelizmente isso não é nada atrativo para o turismo, muito pelo contrário, é hora de tomar muitos cuidados. Então aos poucos aí vai ser feita essa retomada, sempre acompanhando a melhoria desses números, já que é muito preocupante. Agora a gente fala sobre a previsão do tempo e, como a gente vem dizendo no começo de semana, até a previsão deu uma mudada, que inicialmente era para a chuva começar nesta sexta, agora mudou um pouquinho, já pulou para o sábado. Vamos ver então como é que está a previsão do tempo de acordo com o INPE-CPTEC, aí você pode ver. Na sexta-feira a previsão a mínima é de 18 graus e máxima de 31. Com tempo nublado, essa previsão para sexta-feira. Agora, já no sábado, a máxima aumenta, aumenta para 32, mínima de 19, máxima de 32. E a chuva que você está vendo ali, indicativo de chuva, é à noite só, pancadas de chuva à noite para o sábado. Então, durante o dia não vai chover, de acordo com essa previsão, e à noite começa a chover. E daí não para mais, A temperatura cai no domingo para 13 a mínima, 19 a máxima, com chuvas durante o dia, Chuvas durante períodos durante o dia. No domingo, mínima de 13, máxima de 19. Está aí a previsão para você saber já, final de semana e até o domingo, como que deve ficar de acordo com essa previsão do tempo. E não para por aí não essa chuva, De acordo com a previsão, a chuva segue tanto na segunda-feira como também na terça-feira. É esperar para ver. Quem não gosta de chuva, quem não gosta desse tempo aí, vai ter que se conformar, porque a previsão é essa de chuva até pelo menos a terça-feira. Mas, como a gente mesmo viu, e como já trouxe aqui, a previsão acaba mudando. Nesses 3 dias de diferença, a previsão já consegue dar uma modificada. Vamos ver, vamos aguardar e esperar que seja tudo bem tranquilo, Porque tudo demais, tudo em excesso é muito ruim, Tanto calor quanto chuva é demais. Bom, com isso a gente encerra aqui o nosso boletim. Lembrando a você que nosso jornalismo está atuante aí no nosso netdiario.com.br, com as notícias atualizadas para você acompanhar no nosso site, netdiario.com.br. Acompanhe também nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube, tem tudo aí para você acompanhar e interagir também. Não deixe de comentar, deixar sua opinião, de também pedir aí que o nosso jornalismo faça algum acompanhamento ou mostre a sua reivindicação em algum momento. Pode contar com o jornalismo da Diário TV para mostrar um problema que tem aí no nosso município. Lembrando ainda também para você que a qualquer momento a gente volta aqui em nossa programação trazendo outras informações. Até a próxima!